Pode parecer difícil, pode parecer clichê, pode parecer balela. Eu sei que tem muitas mães que são mães solo, que não têm rede de apoio, que não têm com quem contar, mas é importantíssimo você tirar, nem que seja 5 minutos do seu dia, e não precisa ser todo dia, mas de você ter um momento com você mesmo, de autocuidado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito especial e importante para as mamães. Como que a psicologia pode ajudar nessa fase? Como que ela pode contribuir para ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, ter mais bem-estar nessa fase tão importante da nossa vida? E como que ela pode te ajudar a lidar com os conflitos? Porque é muito bom. A maternidade é algo muito legal, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, muito exaustivo e muito difícil também. Então, se você é mamãe, está prestes a ser mamãe, ou conhece alguém que é ou vai ser mamãe, já fica aqui nesse vídeo. E se você não é também, não tem interesse em ser mãe, fica também porque você pode ajudar outras mães, você pode acolher as mães que aparecerem aí na sua vida. Então antes, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal, compartilha com os amigos e com as amigas e vai comentando aqui embaixo também o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês têm alguma dúvida, sugestão, eu adoro conversar com vocês aqui embaixo. Então vamos lá para o tema desse vídeo. Como eu falei, a maternidade é a melhor, talvez, fase da vida de uma mulher, claro, para as mulheres que desejam ser mães. Eu sempre falo que ser mãe não é regra para toda mulher, mas quem decide ser mãe, eu acho que é uma fase muito linda, muito legal, muito bacana e de grandes experiências e conhecimentos, mas também ela pode ser muito desafiadora, ela demanda muito, exige muito, principalmente da mãe. Mesmo uma mãe que tem rede de apoio, nem vou tocar no nome das mães que não têm rede de apoio, que se torna muito mais difícil. E a psicologia pode ajudar nisso, porque muitas vezes a gente se esquece da gente para viver esse maternar, a gente precisa não, a gente acha que precisa dar conta de tudo, precisa saber tudo. Hoje a gente tem um excesso de informações, comparações. Isso só torna a maternidade cada vez mais difícil, cada vez mais pesada, densa, e a gente se sobrecarrega sem nem perceber. Quando a gente vê, a gente já está exausto, já está no limite e a gente nem sabe mais quem a gente é. Então a psicologia vai de encontro com esse lugar da gente se redescobrir para além da maternidade. É o que eu sempre falo, a gente não é só mãe, a gente não é só esposa, a gente não é só filha, não é só amiga. A gente é um todo e a gente precisa ser a gente mesmo também. É fundamental que a gente tenha esse tempo pra gente, essa conexão com a gente mesmo. E a psicologia pode te ajudar nisso, a enfrentar melhor os desafios, porque eles vão aparecer, eles vão continuar aparecendo, mas pode te ajudar a enfrentar de uma forma mais leve, mais saudável, mais tranquila ou menos danosa também. E como que a psicologia pode te ajudar nisso? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que as transformações, elas não são só físicas, elas são psicológicas também. Aquela mulher que existia antes de ter filho, ela já não existe mais. Na verdade, ela existe, mas ela ficou ali atrás. E que acrescentou-se muitas outras coisas. Aquela mulher que só se via enquanto individual, agora tem alguém que depende dela. Não é só uma questão de hormônio, não é só uma mudança no corpo, aquele corpo que você já não reconhece mais, que de repente tinha uma barriga gigante, alguém mexendo dentro de você. Se a gente for parar para pensar, é um pouco surreal imaginar, né? Que tem alguém ali dentro que está se mexendo e que você está fabricando, entre muitas aspas, uma pessoa, um ser, e que está ali e que demanda totalmente de você. Então, as mudanças, elas são muito mais profundas. É muito comum nessa fase ali as mulheres não se reconhecerem enquanto estilo, enquanto roupa, vestimenta, enquanto imagem no espelho. Eu confesso que eu também fui uma dessas. Acho que eu ainda estou descobrindo, redescobrindo meu estilo, mas é importante a gente pensar que não é só uma questão física.
mas também uma questão psíquica e que não é tão simples, não é tão tranquilo, não é, só teve o filho, cria e é isso mesmo. Não, a gente se esquece muitas vezes da gente, a gente precisa se reorganizar diante desse novo lugar e dessa nova função que nos foi dada. Muitas pessoas também, muitas mães me trazem sobre culpa. Sentir culpa em relação a como está criando, as decisões que foram tomadas, o que fazer, como fazer. Também culpa em relação, às vezes, a se sentir triste, sobrecarregado, a não querer ficar com aquela criança em algum momento, de querer delegar para alguém. Eu lembro que tinha épocas, né? Minha filha nunca foi de dar muito trabalho, deu um trabalho normal, como um bebê natural, mas assim, ela não teve cólica, a amamentação foi tranquila, teve coisas que foram tranquilas. Mas eu lembro que mesmo o processo todo ser um pouco mais tranquilo do que o que a gente via comparado a outras pessoas, tinha dias que eu não aguentava, que dava vontade de não é meu, não quero mais, né? E a gente não pode fazer isso. E a gente precisa também entender por que que vem esse sentimento, acolher esse sentimento, porque aí vem a culpa de, pô, olha o que eu tô pensando, olha o que eu tô sentindo, meu filho tá sentindo, é meu filho, eu desejei tanto, e olha como eu tô, não posso me sentir assim. E a gente pode. O que a gente não pode é passar por cima desse sentimento, esconder ele lá atrás, porque ele vai vir de alguma forma, minimamente nessa relação com esse filho. E isso a gente não pode deixar acontecer por conta de vínculo, desenvolvimento dessa criança. Então é importantíssimo que nós, enquanto mães, a gente precisa dar voz para o que a gente está sentindo. A gente precisa ter um lugar para a gente poder falar disso. Eu já falei muito na minha análise de muitos sentimentos, bons, ruins, angustiantes, ansiosos, porque isso a gente também está ajudando esse bebê. A gente não vai depositar isso, mesmo que inconsciente, nessa relação, e a gente consegue lidar melhor com essas questões. Então, o primeiro ponto já foi esse, em que a psicologia pode te ajudar. Agora, sobre as estratégias para você colocar aí no seu dia a dia. A primeira delas, claro, se for possível, se tiver ao alcance, terapia. Eu acho que toda mãe, todo pai, todo cuidador precisaria ir para terapia, tem que ir para terapia, porque tudo atravanca no vínculo, na relação, no desenvolvimento desse bebê. E é importantíssimo que a gente esteja bem para cuidar do outro. Mas, de uma forma prática, eu quero trazer algumas coisas aqui que pode te ajudar de imediato. A primeira delas é o autocuidado. Pode parecer difícil, pode parecer clichê, pode parecer balela. Eu sei que tem muitas mães que são mães solo, que não têm rede de apoio, que não têm com quem contar. Mas é importantíssimo você tirar, nem que seja 5 minutos do seu dia, e não precisa ser todo dia, mas de você ter um momento com você mesmo, de autocuidado, nem que seja ler uma página de um livro. Eu ainda recebi esses dias uma pessoa e que ela falou assim que ela percebe que as mulheres são muito difíceis de ter hobby. E hobby é é uma das coisas que a gente pode fazer para conseguir conquistar esse de ter, né? Não de conquistar, mas de ter esse autocuidado. Então a gente precisa, nem que seja fazer uma coisa que você gosta 5 minutinhos. A criança dormiu, eu sei, todo mundo recomenda. Dormiu, você vai dormir junto, principalmente ali no comecinho. Mas tira um tempinho para tomar um banho mais calmo, para ler um livro, para acender uma vela, para rezar, para fazer alguma coisa por você, para você. Porque isso vai te ajudar a se reconectar com você, a você se ver enquanto para além de mãe apenas, porque é muito comum a gente cair nesse lugar de ser só mãe. Eu lembro que eu achava um absurdo essa coisa de, depois que você tem filho, você não consegue mais tomar um banho e lavar o cabelo. Depois que você tem filho, você vai sair, você sai toda embarangada e a criança sai linda, maravilhosa. Eu nunca gostei disso, eu sempre fui avessa a isso. E eu sempre me esforcei para não acontecer isso. Tanto é que eu nunca saí, né? Se a gente vai em algum lugar mais assim, que demanda a gente se arrumar, mesmo que fosse na pediatra. Porque era uma coisa que eu precisava. Nem que eu tivesse que acordar mais cedo, nem que eu tivesse que. Não sei, eu me organizava para me arrumar, nem que seja sem maquiagem, mas eu dava um jeito e eu ia arrumada.
E eu nunca deixei de fazer isso, nunca deixei de lavar o cabelo, nunca deixei de me arrumar e de ter esse momento comigo. Uma, porque sempre foi importante pra mim, e outra que eu acho que é fundamental pra gente não esquecer da gente. Uma outra coisa que eu fazia também, não é o ideal, tá? Já vou antecipar aqui. O ideal seria fazer algo por você, com você, sozinho. Mas eu sei que tem muitas mães que não contam com rede de apoio, o pai não ajuda, ou tem muitos pais ausentes. A gente sabe que é muito difícil para muitas mães. Então, eu não quero que esse vídeo também seja uma cobrança do tem que fazer isso, tá? São dicas para você aplicar o que faz sentido aí na sua realidade. Mas o que você pode fazer que pode ajudar? Eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, eu colocava ela no carrinho. Aqui perto da minha casa tem o que a gente chama de represa. É uma represa mesmo, mas tem pista de caminhada, tem parquinho, tem aquelas academias ao ar livre. É muito gostoso. E eu lembro que quase todo dia eu descia com ela no fim do dia no carrinho. Ela ia no carrinho e eu ia caminhar. Eu ia andando, ela ia vendo a paisagem e eu ia ou ouvindo um livro ou eu ia fazendo alguma coisa, principalmente ler um livro. Mas às vezes eu colocava música no fone, ia ouvindo música. Eu tava com ela, mas ao mesmo tempo eu tava ou lendo, né, ouvindo algum livro que eu queria ouvir, enfim. E eu tava tendo um momento de espairecer também. Então, é uma possibilidade para você fazer dentro da sua realidade, como eu falei. O ideal seria fazer algo sozinha, mas se não é possível também, fica uma dica aí do que funcionava aqui pra gente. Outra coisa que eu quero deixar muito enfatizada aqui é a questão de gestão de expectativas. A gente tende a se colocar no lugar de que a mãe tem que ser perfeita, de que tudo é culpa da mãe, de que a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, é muito importante a gente alinhar as expectativas. A gente não vai acertar o tempo todo. A nossa criança não vai ser o alecrim dourado que nunca vai chorar, nunca vai fazer birra, nunca vai dar trabalho na escola. A gente precisa alinhar essas expectativas, entender, eu dou o meu melhor. Diante de uma situação, como que eu vou estudar, como que eu vou me planejar, quais as estratégias eu posso usar, mas que a gente vai acertar tudo o tempo todo, é até um pouco onipotente da nossa parte pensar isso, né? Mas a gente vai errar e a gente precisa alinhar essas expectativas, a gente precisa trazer para a realidade, lidar com as culpas que surgirem, mas também acolher e entender, eu dei o meu melhor, foi suficiente? Não, então na próxima eu vejo o que eu faço, na próxima eu me reorganizo, enfim. A maternidade, ela não é sobre fazer tudo certo, é sobre a gente aprender naquela experiência. Eu vi uma entrevista uma vez, eu não lembro de quem exatamente, foi alguma atriz das antigas, e ela falou que ela sempre conversou com o primeiro filho dela, de que você nunca foi, sei lá, um adolescente de 15 anos, e eu nunca fui mãe de um adolescente de 15 anos. A gente tá junto, a gente tá aprendendo junto, a gente tá entendendo junto essa relação, essa dinâmica. Então, você vai errar, eu vou errar, mas nos nossos erros a gente aprende a reorganizar e entender o que faz sentido pra gente. Então, alinhar a expectativa é uma dica muito grande, poderosa e que eu acho que a gente não pode deixar passar. Outra coisa, entra a questão comparação, que a gente vive numa era de grandes comparações. Ah, o meu filho dorme sozinho com 1 mês. Ah, aí o seu não dorme? Nossa, tô fazendo tudo errado. Eu lembro que eu entrei nessa neura de que eu tenho que fazer minha filha dormir a noite inteira. E ela não dorme, ela não dormia. E eu fazia de tudo, tudo que me falassem, eu estava fazendo. E ela não dormia. E a gente entendeu, é o padrão dela, e tudo bem. Quando a gente parou com essa coisa tão afoita de tem que fazer ela dormir a noite inteira, as coisas fluíram muito mais fácil, foi muito mais tranquilo e leve a situação. Então não se compare. Eu falei essa questão do sono porque eu acho que é a maior comparação que tem, ainda mais que a gente vê N pessoas aí vendendo curso para fazer teu filho dormir a noite inteira, mas não é a realidade. Então, alinhe expectativa e não se compare. Se compare no sentido de, nossa, funcionou para o fulano, pode funcionar para mim também, vou aplicar isso na minha rotina. Mas não no sentido de, puta, tô fazendo tudo errado
e o outro é certo e eu tenho que fazer tudo do jeito do outro. Não, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. E por fim, uma dica que eu quero deixar aqui, uma técnica, que é a técnica do mindfulness, que é trazer você mesmo para o momento presente. Então, pequenos momentos de meditação, de respiração, de foco em você, foco no que está acontecendo ali naquele momento, de silêncio, tranquilidade. Não precisa ser muito grande, não. 2 minutinhos aí, de você encaixar um pouquinho na sua rotina, de você conseguir ter tempo de respirar, se reorganizar, se recompor e seguir a sua maternidade. Além dessas estratégias que eu passei para vocês, é interessante também pensar que a maternidade ela acaba sendo algo muito solitário, mas que não precisa ser assim. Busca rede de apoio. Às vezes é difícil a gente aceitar a ajuda de alguém, mas eu acho que é fundamental a gente aceitar em alguns momentos. Grupos de mães para vocês trocarem, para você ver que não tá sozinha nesse turbilhão de emoções e sentimentos e dúvidas e angústias. Até um profissional, como eu falei, né, a terapia, de você buscar por terapia, de você ir além, né, dessas questões todas e essas barreiras todas. Eu acho que entender que a maternidade não precisa ser solitária e conversar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas angústias, principalmente com um profissional, vai te ajudar muito. Pode evitar crises de ansiedade, depressão pós-parto, de você se reconectar com você mesmo, de você se entender enquanto mãe, enquanto nova fase, enquanto mudanças bruscas de vida e de rota muitas vezes, porque às vezes é uma gravidez que não foi tão bem planejada. Então é fundamental dar voz para os seus sentimentos, acolher eles, entendê-los, né, de uma forma que te alavanque para uma vida mais saudável, mais leve, com mais bem-estar, não só para o seu bebê, mas para você também. E como eu falei, autoconhecimento também, eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que ele é fundamental em todas as relações, principalmente na maternidade, para te ajudar a lidar com tudo isso. E lembre-se, a maternidade, ela é um processo de aprendizado. Não existe fórmula mágica para a gente ser mãe, não existe a mãe perfeita e que a gente precisa acolher também as nossas imperfeições, os nossos erros e também comemorar os nossos acertos, que eu tenho certeza que se a gente for olhar lá no fundo, tem muito mais acerto e conquista do que essas coisas todas erradas ou ruins que a gente acredita ser. Bom, eu espero que essas dicas possam te ajudar de alguma forma, que você possa ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais calma, mais paciente. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui à disposição. Comenta aqui embaixo. Comenta também se vocês têm mais alguma dúvida sobre isso ou até alguma sugestão. Quem sabe as pessoas que chegarem nesse vídeo não vão olhar lá os comentários e podem se beneficiar também do que funcionou para vocês aí do lado daí. Eu agradeço de coração a companhia de vocês até aqui. Mais uma vez eu já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal. Compartilha com os amigos que a gente pode ajudar muito mais pessoas. E é isso, eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, espera aí, assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!